Olá, futuro engenheiro! Tudo bem com você? Então, seja bem-vindo à nossa atividade MAPA. Eu sou a professora Andréia e irei dar algumas dicas para você de como elaborar a nossa atividade. Estamos chegando ao final da disciplina Engenharia Econômica e em poucos dias você terá que entregar essa atividade, a atividade MAPA, que é a atividade mais importante da nossa disciplina, já que a sua nota vale como a nota da prova. E eu trouxe aqui algumas dicas. Vamos lá? Então, a nossa atividade é a seguinte: ao estudar engenharia econômica, nosso foco é a tomada de decisão, e para isso é preciso conhecer certos fundamentos básicos de economia. Então, nós vimos ao longo da disciplina alguns instrumentais da matemática financeira e da análise de investimentos. A nossa atividade ela é baseada em uma seguinte situação. Você é um engenheiro responsável pelo controle e gerenciamento da produção da agroindústria de peixes, Peixe-Mar, que atua no ramo de processamento e comercialização de peixes. Então, essa empresa ela está localizada em Porto Rico, aqui no Paraná, e ela é gerenciada pelos irmãos Marcelo e Renata, que começaram essa produção, a propriedade particular, na propriedade familiar, há alguns anos. E a Renata, ela viu uma reportagem da televisão sobre uma espécie de peixe de água doce e que vem crescendo muito no mercado consumidor. Então, o mercado consumidor ele vem demandando cada vez mais essa espécie de peixes e ela resolveu que queria analisar a produção, investir ou não nessa atividade. Então, o que eu coloquei qual é o peixe. Então, após pesquisas, a Renata conversou com seu irmão, com o Marcelo, sobre expandir em seus negócios. E não apenas abater e comercializar peixes, mas também criar essa nova espécie. E você foi contratado para tomar essa decisão, se os irmãos devem ou não investir na criação e comercialização do novo peixe. Para tomar essa decisão, você passou por 3 etapas. Então, na primeira etapa, você conheceu o mercado que a empresa ela atua. A primeira etapa é dividida em 2 fases. Na fase 1, você precisa conhecer a expectativa de demanda de um pacote de 450 gramas de filé Saint-Pets em 1.000 unidades e a oferta mensal que a empresa terá para 3 regiões iniciais. Então, inicialmente, a empresa terá foca na região de Porto Rico, de Maringá e de Umuarama. Você se deparou para cada uma dessas regiões com essas curvas de demanda e de oferta. O que você tem que fazer nessa primeira fase? Você tem que encontrar o preço e a quantidade que equilibra cada uma dessas regiões. Como? Você vai igualar demanda igual à oferta, você vai isolar o preço, então você vai encontrar o preço que equilibra o mercado, e na sequência você irá substituir, tanto na curva de demanda quanto na curva de oferta. Então, essa primeira fase é somente para encontrar a demanda e oferta em cada um dos mercados. Na fase 2, você precisará definir quais são os critérios que você, como um tomador de decisão experiente, irá levar em consideração para investir ou não nesse projeto de piscicultura. Lembra dos critérios financeiros, econômicos, ponderáveis? Lembra que nós discutimos na nossa segunda aula que é preciso ter alternativas de investimento, as alternativas devem ser expressas em dinheiro e tudo que nós discutimos. Então, na fase 2, você vai colocar algo teórico. Então, quais são os critérios que você vai levar em consideração? Aí nós passamos para a segunda etapa. A segunda etapa, você tem que ter bastante cuidado. Por quê? Porque a segunda etapa é a seguinte: a fase inicial do projeto prevê a construção de 20 hectares de tanques que serão totalmente revertidos em cimento e possuirão sistemas hídricos.
independentes, controle eletrônico de nível de oxigênio e pH. Até aí, ok. Informações que nós precisamos, 20 hectares. O custo da construção é de 70 mil por hectare. Além do tanque, será construída uma unidade de beneficiamento para o novo pescado, que possibilitará que 100% da produção possa ser transformada em filé. Esta unidade terá um custo de R$100 mil. A produção prevista é de 22 toneladas por filé por hectare de tanque, sendo que 100 gramas de filé trará um lucro de 60 centavos. O que nós precisamos de informação aqui desse ponto? 20 hectares, cada hectare custa 70 mil para ser construído, então você deve fazer essa multiplicação para conhecer o custo de produção e você vai somar isso aos 100 mil da unidade de beneficiamento. Então, nós encontramos o custo para se produzir. Esse custo de produção você vai levar em consideração para toda a nossa etapa. E a produção prevista é de 22 toneladas de filé por hectare de tanque, sendo que 100 gramas de filé traz um lucro de 60 centavos. Então, o fluxo de caixa líquido para cada 100 gramas de filé é 60 centavos. Só que a empresa ela produzirá 22 toneladas por hectare. Então, você vai ter que transformar 100 gramas de filé em toneladas, ou melhor, as toneladas em 100 gramas de filé, e você vai ter que fazer essa multiplicação. 20 hectares vezes 22 toneladas, vai transformar isso em 100 gramas e vai encontrar o fluxo de caixa líquido. Isso vamos utilizar daqui a pouco. Lembra que nós estamos falando nessa produção, você vai encontrar esse valor por ano, só que nós estamos querendo meses. Então, você vai encontrar esse valor e vai dividir por 12 meses. Então, na etapa 2, nós temos a terceira fase. A terceira fase é a seguinte: a empresa não dispõe de todo o capital necessário para iniciar a construção dos tanques e da unidade de beneficiamento, sendo preciso recorrer a terceiros. Após pesquisas no mercado financeiro, você conseguiu negociar as seguintes opções. Então, primeiro, sem entrada em 24 parcelas mensais com taxa de juros de 13% ao trimestre. Então, o primeiro ponto aqui é você encontrar o custo. Lembra lá de cima? 70 mil por hectare, serão construídos 20 tanques, todas aquelas informações que eu passei. Ainda vai somar com o beneficiamento. Encontramos o custo. Então, aqui aí você vai trabalhar com esse custo, é o que você vai pegar emprestado no banco. Você vai trabalhar com 24 parcelas, com taxa de juros de 1% ao trimestre. Temos que fazer equivalência trimestre e meses, e você vai encontrar o valor futuro. Segunda opção, entradas de 30%. Então, 30% desse projeto. Você só vai financiar 70%. Você tem que encontrar 70% do custo do projeto e vai pagar isso em 18 parcelas mensais com taxa de juros anuais de 50%. Você vai ter que fazer a equivalência de anual para mensal. C, entrada de 50%. Então, você vai financiar somente 50% e 6 parcelas trimestrais com taxa de juros mensais de 3,5%. Aí você vai encontrar, fazer todos os cálculos necessários e vai encontrar a melhor forma de pagamento, quer dizer, o valor futuro, o valor final mais barato. Encontrou? Disse aí, valor A, B ou o C. Passamos para a fase 4. A fase 4 toma um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque a fase 4 nós vamos trabalhar com amortizar a dívida. Então, a partir da forma de pagamento que você escolheu na etapa anterior, você vai amortizar essa dívida pelo método saque e pelo método price. Então, você vai encontrar o valor das parcelas. Você pode utilizar o valor futuro, o valor que você encontrou na letra que você
A, B ou C na etapa anterior, que você considerou como correto, ou você pode trabalhar com valor presente, então o valor do custo desse projeto. Sempre lembrando, por exemplo, se você encontrou que a alternativa mais viável na etapa 3 é a letra C, vamos supor. A entrar na etapa, o que é a letra C? Entrada de 50% do valor da franquia. Então, você só pegou 50% emprestado. Você pode trabalhar com esse 50% na fase 4, ou você pode trabalhar com o valor do custo total, mas aí o valor presente. Então, ou você trabalha com valor futuro, no caso da opção que você escolheu, ou o valor presente, levando em consideração a taxa de juros e o prazo que foi definido na etapa anterior. Feito isso, passamos para a terceira etapa. Então, você vai verificar a viabilidade econômica e financeira do projeto e o parecer final. Então, na fase 5, você vai, a partir das técnicas VPL, TIR e Payback, irando adotar uma taxa mínima de atratividade de 10%, você vai dizer qual é o projeto mais viável. Primeiro ponto, TMA 10%. Prazo. O prazo é aquele que você definiu na etapa 3. Então, tem lá a alternativa A, B e C. Qual que você escolheu? Vamos dizer que você tenha escolhido a alternativa C, e lá você vai trabalhar com 18 meses. Você vai transformar o trimestre em meses. Então, a fase 5, eu te dou até essa dica. São 18 meses que você vai trabalhar para encontrar VPL e TIR. Qual é o valor do investimento? O valor do investimento não é o valor futuro, é o valor que custa o projeto. Então, a parte da matemática financeira, a amortização, quer dizer, as fases 3 e 4, você não vai levar em consideração o valor aqui. Então, você vai pegar lá em cima o valor do custo. Vamos supor que o custo do projeto seja de 1.500.000. Você vai pegar esse valor, porque esse é a saída de caixa. Você vai transformar as entradas e caixa lá por aqueles dados que eu passei para você. Então, você vai encontrar o valor a partir do lucro da empresa. Então, 100 gramas de filé gera um lucro de 60 centavos por grama. Então, esse já é a entrada, é o ganho. E você vai fazer essa multiplicação por quanto que é produzido. Então, 22 toneladas em 20 hectares, quanto que é produzido. Aquele valor que está lá, você vai encontrar é um valor anual. Só que você não vai trabalhar com ano, você vai trabalhar com meses. Então, o fluxo de caixa, você vai dividir aquele valor que você encontrou lá naquela etapa, naqueles dados que eu passei para você, vai dividir por 12, aí sim você vai encontrar o fluxo de caixa líquido para os 18 períodos. A fase 6 é o parecer final, onde você vai dizer se o projeto ele é viável ou ele não é viável. Então, cuidado. A minha dica, acho que a fase 1, 2 e 6 é bem tranquilo. O que dá um pouco mais, tem cuidado, tomar um cuidado um pouco maior, é com a 3, 4 e 5, por causa dos valores. Você precisa encontrar esses valores. Os valores, eles não estão claros. Então, é preciso, você vai ter que fazer você vai ter que interpretar, você vai ter que fazer uma equivalência. Então, muito cuidado. Pega todas aquelas informações que eu dei, vê o que está por ano, vê o que está por mês, para você encontrar o fluxo de caixa, para você encontrar o valor presente e etc. Ok? Eu finalizo por aqui. Desejo um ótimo mapa e até a nossa próxima oportunidade. Um abraço.